tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Ela no Comando podcast. Aqui nós acreditamos que a liderança feminina ela é essencial no mundo dos negócios. Mulheres têm experiências únicas e valiosas que, quando compartilhadas, podem inspirar outras mulheres a alcançarem seus sonhos e superar desafios. A diversidade de vozes ela é fundamental para que a gente consiga construir um ambiente muito mais inclusivo, justo e inovador. Para alcançar esse objetivo, aqui no Elas no Comando podcast, nós vamos conversar com mulheres reais, líderes, executivas, empresárias e empreendedoras. Essas mulheres vão contar as suas histórias, vão contar um pouco dos obstáculos que enfrentaram, das vitórias que conquistaram e das lições que aprenderam. Essas conversas, elas vão então proporcionar um espaço de empoderamento e apoio mútuo, onde cada relato vai se tornar uma fonte de inspiração. Esperamos que, ao ouvir essas experiências, outras mulheres sejam motivadas a ocupar os seus espaços no mercado de trabalho, confiantes de que elas podem fazer o que elas quiserem fazer, independente dos obstáculos que venham a surgir no meio do caminho. Aqui, nós acreditamos genuinamente que lugar de mulher é onde ela quiser estar e fazendo o que ela quiser fazer. Então é isso, vem com a gente. Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Elas no Comando podcast. E apresentando estou eu, Regina Malta, e a Renata Baldin. E já aproveite para nos seguir nas nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn, Spotify e aqui no YouTube, @Elas no Comando podcast. E se você também quiser se conectar direto com a gente vai deixar na descrição do vídeo os nossos contatos das nossas redes sociais particulares, né? E hoje a gente vai falar com uma pessoa muito especial. O tema é o poder do batom vermelho. E por isso que nós estamos assim, com o batom vermelho. A nossa convidada de hoje é a Maria Lúcia de Sene. Ela é jornalista, terapeuta transpessoal de profissão e palestrante. Criadora do método Batom Vermelho no Palco. Criadora do Talks 80 e treinadora de profissionais para apresentação de cursos e palestras. E também ela foi assessora de imprensa em empresas multinacionais. Obrigada, Maria Lúcia, por ter aceitado o nosso convite, pela sua disponibilidade, por estar aqui conosco hoje. Obrigada para vocês duas. E quando você lê uma parte do meu currículo, eu fico impressionada. Eu mesma me impressiono. Quantas coisas eu fiz e que muitas delas eu passei batido, não percebi. E numa análise que a gente faz da própria vida, você fala, por que eu fiz e não fiz? Passa um filme na nossa cabeça, né? Passa. Legal. E é interessante quando as outras pessoas falam do nosso currículo, parece que, caramba, eu sou tudo isso, né? Eu fiz tudo isso. E quando a gente mesmo olha, às vezes a gente, nossa, tá faltando mais alguma coisa aqui, né? Não tá completo. A gente tá sempre buscando mais, nunca tá bom, e né? Eu acho que o fato de fazer muita coisa também revela uma insegurança, né? Tudo que eu fiz, eu deixei pela metade. E eu estou no momento da minha vida em que eu tenho que ir até o fim, não porque eu tenho que ir, mas porque o que eu estou fazendo é muito importante para mim e modéstia à parte, que eu não sou modesta. Eu sou exibida desde criança. Eu acho que ajuda algumas pessoas falando, poxa, por que eu não posso fazer igual? O que está me impedindo de fazer igual, né? Dentro da característica de cada uma. Eu vejo vocês fazendo esse podcast novinhas, eu penso, nossa, quando eu tinha a possibilidade, por que eu não inventei isso? Mas porque alguém inventou depois, né? Mas tudo é bom, eu acho que, não sei que mensagem que vocês esperam que eu passe, mas o que eu tenho para falar para as pessoas é aquilo que tem reverberado na minha vida. Não deixa passar a oportunidade. Sim. Tem aquela história que é repetida por muita gente, eu quero um cavalo branco. Passa um cavalo preto na sua frente, encilhado, mas você está esperando o cavalo branco. E aí você perde a oportunidade. Né? Sim. É isso aí. É essa a mensagem mesmo. Dizer a mensagem, o que vem do seu coração, o que realmente é genuíno. Maria Lúcia, a gente quer ouvir um pouco da sua trajetória, né, até chegar até aqui, mas antes eu gostaria de saber o significado de algumas palavras para você. Então, maternidade, qual que é o sentido dela? Prosperidade e abundância. Carreira. Difícil de ir até o fim se você não tiver cuidado com você mesmo. Sucesso.
Muito mais que isso, eu até anotei o que é o sucesso para mim. É fugaz e perigoso. Eu quis ler a minha anotação anterior, porque foi reflexo de um pensamento. O que é? O que é isso? O que é para mim o sucesso? Ele existe mesmo? Uhum. E liderança? Responsabilidade. Muito bom. Agora a gente quer ouvir um pouco da sua trajetória profissional. Conta pra gente um pouco, então, como foi construída a sua carreira até chegar onde você está hoje. Eu acho que eu vou começar de trás para diante. Tá bom. Tá? Como que eu cheguei aqui, chamando a atenção de duas mulheres maravilhosas que criaram um podcast que é representativo do que vocês querem passar, né? Há 3 anos atrás, eu estava aposentada há 7 anos, coisa que nunca tinha sido. Eu trabalhei 59 anos direto. Quando eu tive o primeiro filho, um mês depois eu era diretora na PUC em São Paulo, eu já estava trabalhando. Então, assim, sempre houve essa necessidade de não parar. E quando eu parei, quando mudei para Valinhos, eu fiquei 7 anos sem trabalhar, e um dia eu fui ser dona de casa. Eu aprendi, por exemplo, a fazer feijão com 73 anos. Eu nunca tinha feito feijão na minha casa. Foi assim, gente, é um horror falar isso, mas é verdade. Eu nunca tinha feito feijão. E eu me vi agachada no box do banheiro, no vidro do box, com uma escova de dente lavando os ladrilhos. Foi, assim, um choque. Eu olhei para aquilo e falei, quem é essa mulher? O que eu estou fazendo com essa mulher? E aí, vocês vão ver que eu vou sempre falar nisso, que Deus sempre coloca para mim umas oportunidades que me tiram de onde eu estou quando é negativo. Eu fui convidada para assistir uma palestra, fui convidada para fazer um curso de palestrante profissional, e nesse curso de palestrante profissional eu conheci umas pessoas que me levaram para o curso de Mastermind. No curso de palestrante, o coach me botou no palco para contar a história da minha vida. E pessoas viram a história da minha vida e acharam que elas poderiam ter algum significado para outras pessoas. Eu comecei a fazer palestra. Aí, como uma boa ariana, eu fui me especializar naquilo que eu adorei fazer, porque eu adoro microfone, gente, adoro. Eu vou contar uma história para vocês que reflete essa minha vontade de ter um microfone na mão ou assim na frente, sabe? Eu era repórter da Globo, eu fui cobrir uma apuração de eleição. E estava uma muvuca, mas só tinha eu de repórter, porque ninguém deu bola. Em Vitória, apuração de eleição para vereador, quem que vai assistir? Só que no meio do evento, um bêbado veio e tentou tirar o microfone da minha mão. E nós brigamos pelo microfone, ao vivo, a cores, na Globo. Tem esse vídeo na internet? Sei, eu lá Vou procurar. Então, assim, eu falei, gente, não me dá um microfone. E isso é um alerta para vocês, hein? Marca o tempo, porque se deixar, eu avanço no tempo. Então, assim, a carreira de jornalista começou com 18 anos, eu estava fazendo a faculdade ainda de jornalismo. Eu fui trabalhar num jornal esportivo, na redação só tinha homens. Aí vocês imaginam que era uma coisa legal, muito legal. Eu tinha um namorado na época, que é meu marido há 57 anos, e quando ele chegou, tinha um colega me agarrando por trás. Caramba. E eu reagindo. Ele viu aquilo, saiu, na porta, depois, quando ele me esperou no fim do trabalho, ele disse, ou o jornal ou eu. Eu era uma... sei lá, como é que fala? Solteirona. Jovem. Eu era uma solteirona, né? Com 18 anos, com 20 anos eu nunca tinha namorado. E lógico que eu preferi o namoro. Foi bom, porque você vê, 56 anos, 57 anos agora, dia 30, e mais 6 de namoro. E eu conto o namoro porque, para ele saber que eu esperei 6 anos por ele valorizar, né? Então, teve essa carreira de jornalismo, eu fui repórter de vídeo, de jornal e de TV, de rádio, jornal e TV. Apareci algumas vezes, quase sempre, enquanto eu estava lá no Jornal Nacional. E a minha experiência é muito triste na televisão, porque eu fui mandada embora depois que eu voltei para São Paulo, com 46 anos, porque eu era velha. E por ser velha,
eu acreditei, porque ele podia falar que eu era velha, ele podia falar o que ele quisesse, que eu era gorda, feia, magra, o meu cabelo era horroroso, porque a essa altura eu já tinha começado a ficar branco, mas quando ele falou que era velha, eu acreditei, gente. Com E 46 anos. Com 46 anos. Tem gente hoje com mais de 60 trabalhando na televisão, que começou comigo na Globo lá atrás. Então, graças a Deus, outra vez, eu tive depressão, fiquei 2 anos em casa, um terror, foi um período ruim para mim, para a família, para filhos, mas uma pessoa, o médico ortopedista, sabia que eu estava assim e ligou me convidando para fazer um teste de assessora de imprensa na ortopedia do HC. E a mesma razão que me fez ser mandada embora, idosa, mas que no HC foi considerado experiência, me fez ser contratada, porque quando eu cheguei, tinha 4 mocinhas de sainha curta, bonitinhas, loiras, de cabelo comprido, que nem vocês. Falei, eu vou embora, eu não tenho chance aqui, porque eu ainda estava com estigma de velha, né? Mas só que quando eu entrei vestida de terninho, salto alto, não sei o quê... Causou uma impressão, né? Pois é, e era o que eles queriam, experiência, porque era a primeira vez que o HC... na ortopedia, abria as portas para a imprensa. E precisava de uma pessoa com experiência, né? Sim. Então, a experiência minha, né, no jornalismo, que eu gosto, tanto é que eu criei o Toque os 80 Menos, que foram entrevistas com pessoas significativas na minha vida, e que eu parei porque eu resolvi dar uma guinada no Toque os 80 Menos. Nada é definitivo na vida, né, gente? Se a gente souber o momento de parar e mudar, isso faz toda a diferença, evita as depressões. Sim. Evita o assédio causando problemas pra gente. Eu não sei se enfatizar isso, mas é a mensagem que eu quero passar. Porque ser mulher, mesmo hoje em dia... Gente, eu tenho 82 para 83 anos. Eu sou da época, eu nasci no meio da Segunda Guerra. Eu sofri problemas por ser de uma família de alemães e austríacos. A gente era pequenininho e meus pais e meus avós levavam a gente, porque todo dia passava um carroceiro vendendo batata. E só podia vender uma batata por pessoa. Então eles levavam as 3 crianças, porque eram pessoas, porque dava direito a mais 3 batatas para os adultos poderem comer. Então, eu vim dessa época. Eu vim de uma época em que as mulheres tiraram o sutiã. Eu era diretora de uma instituição e eu ia trabalhar sem sutiã. Imagina, a sorte que eu tinha 30 anos e dava para tudo ficar. Em ordem, né? Mas assim, então, eu sou de épocas de mudanças, eu tenho muitas histórias para contar. E nessas histórias tem muita coisa que as mulheres ainda vivem hoje em dia. Não mudou, né? Muita coisa não mudou, muita coisa. A gente já sabe o valor, porque naquela época não sabia. Né? Naquela época a gente não sabia. Hoje a gente sabe que a gente pode lutar, que vai sair ferida, mas que pode ganhar. Pode ganhar. Sim. Tem que tentar, né? Tem que tentar. Tem que tentar. Maria Lúcia, e de onde surgiu a metodologia do batom vermelho? Hoje em dia se fala tudo que você está querendo um método, né? Mas, de verdade, é uma forma de encarar a vida. Eu não sei se vocês repararam, eu tenho a boca pequena, pequenininha. E eu sou da época que passava cajal preto e meus olhos são lindos, maravilhosos, verdes. E eu pintava bastante os olhos e não pintava a boca. Então eu nunca usei batom, nem nude, nada. Depois dos 7 anos, que eu comecei a reviver, eu fui sozinha para Paris, pegando 14 horas de voo e indo para lá, assim, com uma pessoa que eu contratei, mas eu fui sozinha. E num dos dias, andando sozinha pela Champs-Élysées, eu reparei, porque eu já tinha visto aquelas idosas com uma sacolinha, um cachorro do lado, um gorro, um capotão de 20, 30 anos, porque elas não trocam os casacos. Sempre o mesmo, né? O inverno inteiro. Mas andando firme, sabe? Tinha um poder nelas, e eu comecei a observar, e todas estavam de batom vermelho. Andando no metrô, eu falei, eu vou experimentar. E aí eu peço desculpa, mas eu entrei numa loja na Champs-Élysées e comprei um primeiro batom numa loja francesa. Saí de lá empoderada. Empoderada. E
para mim, o batom é uma coisa pequena, mas trouxe um poder, uma sensação de que eu posso, não tem problema, o batom vermelho, ele não significa nada a não ser que eu posso. Então, o que para vocês pode mudar a vida de vocês? E é essa a mensagem, por isso é um símbolo, é um né? símbolo. O que você pode fazer, o que você pode segurar na mão e dizer, eu posso mudar, eu posso fazer, eu posso ser. É essa a mensagem. Eu termino as minhas palestras, inclusive eu comentei com você antes, eu faço uma homenagem às mulheres, às idosas. Eu começo a minha palestra como uma idosa, a figura de idosa, mas aos poucos levantando por causa do batom vermelho, e termino fazendo a cerimônia do batom vermelho, usando PNL, constelação familiar, para que cada pessoa que está ali no palco sinta o que ela sente quando ela passa o batom vermelho. Toma consciência. Esse é para você o seu poder? É a sua força de poder? Ou você tem outra? A sua é a caneta, cantar. O que é para você? Fazer bolo. Eu conheci essa semana, que passou num evento grande lá em Valinhos, uma moça, uma senhora, uma dona de casa, que fazia e faz uns colares de pedras naturais maravilhosos, enfeites de mesa, esses que estão usando, e colares, grandiosos, não são lindos, grandiosos. E ela falou, será que alguém vai querer? Eu falei, pelo amor de Deus, acredita, olha. Que lindo, né? Olha o que você está fazendo. Olha o que você está fazendo. Então, é uma pessoa que eu gostaria que entendesse, que ela mesma disse, porque não adianta eu falar para você, você é linda, você tem poder, a sua fala é poderosa, a sua é poderosa. Você tem que acreditar. Confiar, né? Como descobrir? Segura. Cada um é que vai fazer isso. Sim. Né? E como que você entende, Maria Lúcia, que o seu trabalho ele pode ajudar realmente outras mulheres, né? Você já falou aí um pouquinho, mas tem mais alguns exemplos práticos de mudanças para compartilhar com a gente? Olha, quando eu faço a palestra, sempre vem alguém. Inclusive, numa das palestras, uma pessoa, uma executiva, descobriu que ela podia usar a palestra como forma de treinamento do RH para motivação dos funcionários, né? Como essa história, para mim é o batom, para você é a caneta, é o seu instrumento de trabalho. O que você pode mudar? Porque houve uma época na minha vida que eu achava que mudar era destruir, sabe? Vamos destruir, vamos arrebentar. Como foi a época de tirar o sutiã e sair pelas ruas? Mas não é assim. A mudança, ela é mais sutil. Gente, você olhar numa idosa que tem um monte de coisas, gorro, casaco, bengala, cachorro, sacola, que o detalhe é o batom. Essa é a diferença. Destaca, né? Aquilo chama atenção, né? Então, em algumas palestras, como eu estava dizendo, uma pessoa do RH veio pedir se podia fazer palestra para treinamento do pessoal, e em outra, várias. Vem sempre alguém com 50 anos, eu tenho vontade de bater na pessoa. Eu não sei mais o que eu faço da minha vida. 47 anos, comentei, 47 anos, a pessoa veio e falou, olha, eu sou cabeleireira toda a minha vida. Eu quero mudar, mas eu morro de medo de mudar. Eu tenho vontade de bater. Porque eu sou drástica, mas eu sei que está errado. Mas é assim, conversa com Deus. O que Deus quer de você? E começa devagar, né? Você não precisa fazer uma mudança radical do nada, né? Vai sem planejar. E outra coisa, planejar, se preparar, instrumentalizar. E o que é um instrumento para transformação? É terapia, é conversa, é participar de grupo de mulheres. Hoje em dia, em todas as cidades. Quando eu mudei para Valinhos, não tinha grupo de mulheres fazendo reuniões. Hoje em dia, elas crescem como se fosse couve-flor. É impressionante. É grupo de mulheres de todo jeito. Então, assim, para essas pessoas que não sabem o que fazer, procura ajuda. Porque sozinho, só Jesus fez isso. É muito mais difícil, né? É muito mais difícil. Você vê, nós estamos com duas mulheres aqui que enfrentaram o mesmo problema profissional, que se uniram, e olha o rosto das duas. Olhem, faz favor, as duas, olhem para a câmera. Olha que mulheres radiantes. É isso, é o ajudar, pedir ajuda. Sim.
porque mulher é invejosa, né? Sempre tem. Tem aquela Mulher é sororidade muito fake, né? é. Até onde você não me impacta, né? Não concorre comigo. Exato. Aquela coisa genuína de realmente, vamos se ajudar, vamos entender a sua vulnerabilidade, a minha vulnerabilidade, onde a gente consegue se complementar. É muito difícil você encontrar isso ainda. Eu acho que por isso que a gente não torce para time de futebol, porque você vê os homens. É um negócio impressionante. Meu marido é palmeirense e ele tem amigos corintianos e eles se entendem. Se dão super bem, né? Sim. Não é? Então, assim, a reação das pessoas, principalmente após a cerimônia do batom vermelho, que é uma introspecção, é uma volta para a sua ancestralidade. Eu acho que é muito importante a gente se lembrar da família, de onde eu vim, qual é a minha caminhada, né? Eu já caminhei muito, e para onde agora eu tenho que ir? Não é sair atabalhoadamente também, mas hoje em dia, mentorias existe de todo tipo, existe até mentoria para fazer o feijão, gente. Eu aprendi a fazer feijão com uma pessoa, que ela faz assim, e o feijão fica bom, sabe? E outra, você tem a internet também hoje, né? Você não precisa necessariamente pagar para fazer alguma coisa. Você tem vários canais no YouTube, em outras, né, em outras redes sociais também, que você consegue buscar alternativas, né? Com certeza. Maria Lúcia, você contou um pouco do seu histórico profissional, foi executiva de empresa, foi jornalista e tudo mais. E você contou também que você teve alguns momentos de assédio, tanto moral quanto sexual, né? O que toda mulher enfrenta. E como foi para você superar isso profissionalmente? O assédio sexual realmente foi quando eu era jovenzinha, né? Foi difícil, mas ao mesmo tempo eu soube superar porque eu tinha apoio financeiro de marido, então pedi demissão. Quando houve o assédio sexual, foi tranquilo. Eu não vou aceitar isso e vou procurar outra coisa, mesmo ficando sem emprego. E o assédio moral foi a questão do colega de trabalho dizer que eu era velha para aparecer no vídeo. Como que eu superei? Eu não superei. Eu só superei depois de 2 anos e de ajuda externa. Porque na época a família ficou tão transtornada, impactada, né? Que só acolher, e que eu acho que no caso não foi muito legal, porque não é que não foi legal, demorou mais tempo para reagir. Então, às vezes, como aconteceu, vir de fora um convite, e foi um convite estranho, eu vou falar para vocês. Um amigo ligou e falou: olha, eu sei que você está aí em casa, tal. Você não quer fazer um vídeo pra gente? A gente está fazendo um vídeo para a estadualização da Dutra e tal. O único problema é que tem que andar de helicóptero, porque ele sabia que eu estava dentro de casa. Falei, não tem problema, se você falar para o piloto deixar a porta aberta, ele falou, a porta aberta? Eu falei, porque se der lá em cima eu caio, eu pulo. Então, assim, o cinegrafista desse vídeo me odeia até hoje, porque... Você imagina com a porta aberta, o cara, sabe? Foi um horror. Mas foi uma forma foi uma ajuda externa. Então, eu acho que, eu volto a falar, toda a vida da gente tem a mão de Deus. Sim. Então, essas oportunidades que aparecem, o cavalo preto que aparece no lugar do branco, é a mão de Deus. Ultimamente eu tenho estudado a Bíblia, desde o ano passado, mais profundamente. Então o meu relacionamento com Deus e com Jesus se transformou com uma forma muito legal. E eu vejo, vocês me falaram que eu vim aqui falar um pouco da minha vida, eu fiquei pensando na minha vida. Falei, gente, quantas vezes ele botou a mão para me ajudar e na época eu não percebi que era. Falou, foi o amigo. Não foi o amigo. Foi intuições espalhadas em volta, pessoas que tinham que estar ali naquele momento para que eu saísse de onde eu estava. Ou melhorasse, porque nem sempre a mudança foi para pior. Ao contrário, sempre foi para melhor. Sempre foi para melhor. E às vezes a gente não reconhece, né? Exato. Às vezes a gente acha que teve algum problema, alguma questão, e às vezes é Deus realmente tirando e te dando um livramento, né? De alguma coisa e te traz algo muito melhor depois. E não é piegas você reconhecer a presença de Deus, sabe? Não, lógico que não. É uma coisa que a materialidade que existe hoje na vida, a vontade de ter coisas e de fazer. Hoje em dia,
tudo bem que eu faço o que eu estou fazendo porque eu quero, eu gosto, eu me sinto bem. Mas existe uma pressão para que, olha, você continua assim, tá? Você não vai deixar de fazer o que você está fazendo, porque, nossa, você é um exemplo pra gente. Não sou exemplo. Uhum. Vocês me consideram, mas eu, particularmente, não faço o que eu faço para ser exemplo. Eu faço porque eu sou assim. Uhum. Minha mãe dizia que eu era exibida. E aqui eu quero fazer um parênteses, que não estava no roteiro, mas sobre adjetivação. Vocês sabem que os sabotadores existem na vida da gente para proteger a criança do perigo. Até os 7 anos, existem sabotadores naturais que são para proteger a criança. Depois dos 7 anos, esses sabotadores devem ser aos poucos eliminados, às vezes até antes, dependendo da idade da criança, para que ela não tenha problemas de execução, de ação por causa de sabotador. O estigma da síndrome da impostora está relacionado com a adjetivação de criança. Eu falo por quê? Na minha casa eram 3. Eu vou falar porque minhas irmãs não assistem o podcast. YouTube, nem segue. A gente era 3. A bonita, a inteligente e a ruim. Adivinha quem era a ruim? A primogênita. Porque eu sofro de primogenite. Você sabe o que é primogenite? Não. É uma doença incurável. Porque o que vier é segundo, não é primogênito. E o primogênito, ele se sente roubado. Eu não era suficiente para vocês dois? Tinha que ter uma irmã? Tinha que ter outra filha? Ela está sempre com a sensação de que está sendo roubada, de que está sendo desprestigiada. Sempre. É uma síndrome que não tem cura. Olha, que interessante. Não tem cura. Não tem cura, gente. Quando você toma consciência dessa síndrome, você melhora, você cai para a síndrome da impostora. Eu não mereço, eu não devia estar aqui. Nossa, vocês não sabem quem eu sou, eu não tenho capacidade, sabe? Uhum. Você está achando que você não é e que você está enganando as pessoas. A gente nunca engana os outros. A gente pensa. Uhum. Você pensa que engana os outros. Não. As pessoas conhecem a gente, né? As pessoas sabem. Uhum. Sabem, direto. Então, assim, o que você quer passar para o outro? Você aceita Para mim foi muito difícil, muito. Até hoje, ainda ser ruim é uma coisa que pega. Uhum. Sabe? Muitas coisas eu acho que eu não mereço. Eu não mereço a aprovação das pessoas. Você vê, eu estava fazendo o Talks 80 Menos, estava aumentando a assistência, pessoas pedindo para participar. O que eu fiz? Parou, cortou. Falei, não, gente, alguma coisa está errada. É perigoso isso. É perigoso, sabe? Então, assim, eu estou reavaliando, eu vou voltar num estúdio de verdade, que me foi colocado à disposição, mas repensar que era a última conquista, a conquista recente, sabe? Uhum. E aí eu me peguei outra vez. Gente, eu parei porque eu tive medo. Uhum. O medo te bloqueia, né? Te trava. Então, isso assim, eu acho que dentre tudo que a gente está conversando, eu acho que é uma coisa importante para as pessoas pensarem, por que alguém paga o que paga pela minha palestra hoje, quando eu cobrava nem um décimo, um milésimo do que eu estou cobrando hoje, ela está pagando por quê? Porque ela quer esbanjar, quer jogar dinheiro fora? Não, é porque tem valor o que eu estou fazendo. Não é? E isso é para tudo, gente. Isso é para tudo. Para ser mãe, a gente se questiona muito, né? A gente acho que vai falar até depois disso. Eu perdi muito a convivência com os meus filhos, porque eu trabalhei, sabe? E deixava por conta de empregada, de babá. A única coisa que eu sempre garanti, o banho da noite, eu que dava. Uhum. Eu nunca deixei babá, empregada, dar banho nos meus filhos de pequenininho. Sempre era uma coisa que, nem que fosse sair correndo, eu fazia, né? Porque era uma coisa
que eu acho que é importante esse contato com a criança. Mas a gente, às vezes, perde muito trabalhando. Talvez vocês tenham essa experiência, vocês são jovens, têm filhos pequenos, vocês também tenham essa experiência de a sensação de que está largando, né? Sim, Que nossa, tá com certeza. falhando. Ô, Maria Lúcia, e na sua vida agora de empreendedora, que você passa a ter, quais foram os maiores desafios que você enfrentou? Acho que alguns eu falei agora sobre essa questão de será que vale O que eu tô o que eu estou cobrando? Será que eu vou passar uma mensagem que as pessoas vão entender? Será que do que eu estou falando a pessoa vai concluir alguma coisa ou vai só ver, ela tem sucesso, eu com essa idade que eu tenho, eu não tenho sucesso, eu sou fracassada, sabe? Tem essa questão também, né? Você acha que tem muito também essa questão até de você ter parado, né, com o seu talk? O que as pessoas vão pensar? Você acha que às vezes as pessoas elas não começam alguma coisa, elas não se dão a oportunidade de mudar a trajetória, né? Mudar o rumo porque fica naquilo, putz, o que será que as pessoas vão pensar? E às vezes essas pessoas são pessoas dentro, né, do seu íntimo mesmo, a sua própria família. Casa, Você acha que tem muito disso ainda? Sim. As pessoas ficam nessa, não vou fazer porque vão falar isso, vão falar pensando aquilo, no julgamento, né, isso. na crítica. Por exemplo, quando eu falei para minha filha que eu não vou mais fazer palestra, porque a última vez que eu desci do palco em Amparo, eu desci do palco e senti, é a última vez que eu subo no palco. É mentira porque eu vou fazer uma palestra. Até vou fazer uma palestra, no mínimo uma. Minha filha me deu um abraço, falou, ai mãe, graças a Deus. E aí eu fiquei pensando, será que mesmo nessa idade eu ainda faço falta para ela? Então, eu acho que trabalhar pra gente, porque filho não questiona o pai trabalhando, gente. Vocês já viram o filho questionar? Ou questiona quando é criança, fala, você precisa ir hoje, você não pode ficar em casa, mas não com uma ideia de consequência daquele ato, né, de você estar indo trabalhar. Não sei, para mim, eu tenho que repensar se não foi medo outra vez. Eu larguei, porque de repente o número de... Eu controlo, né? Vocês controlam também depois no Instagram, de seguidores. De seguidores. Aí eu percebi que cada semana aumentava, estava aumentando. E principalmente depois que é gravado, muitos comentários em cima da gravação. Sim. Eu falei, nossa, e agora, quem que eu vou trazer a semana que vem? Tem que ser alguém, e como que vai ser? E que roupa que eu vou usar? Sabe? Foi medo outra vez, medo. Acaba sendo uma ansiedade, né? Você acaba se preocupando tanto com o futuro e fica com esses ICs ou o quê, né? E aí o que é pra ser uma coisa legal, curtida, acaba não sendo, né? Mas foi isso que eu pensei. Eu criei isso porque a Chay Cairone era minha mentora na época, e ela disse, Maria Lúcia, fatia a sua palestra ao vivo, no seu Instagram. E no fatiar a palestra, eu pensei em colocar as pessoas que me ajudaram na caminhada. Mas eu acho, e agora eu conversando com ela, eu entendi que era para pegar trechos da palestra e colocar no Instagram, no Instagram para despertar a curiosidade, né? Quando eu me dei conta de que eu estava errando naquilo que dizendo para o outro, eu falei, não, pera lá, meu Deus do céu. Vamos parar. E eu vi que muita gente faz isso sabático. Pega o período sabático, era para ser 1 mês e já está há 3 meses. Mas eu vou reformular para janeiro, porque me dá prazer. E foi isso que eu questionei e que eu coloquei na balança. Eu faço isso por prazer ou para ter gente assistindo? Para mensagem, para as duas coisas. Eu quero que a mensagem minha e a da pessoa que vem, porque todas as pessoas que foram tinham uma mensagem. E essa mensagem foi passada ao longo da minha vida. Tem uma história que eu conto na palestra e que eu vou contar aqui para vocês. Eu estava eu era funcionária pública, numa repartição pública em São Paulo, e a minha chefe, ela era super chique, clássica. Terninho, ela não passava batom, não usava maquiagem, só passava base, eu acho, ou pó de arroz naquela época. E eu via, pelo jeito dela pegar a caneta, dela mexer as coisas, que ela era chique, ela tinha educação, né? Finura.
E ela um dia me convidou para almoçar no restaurante do prédio. Na época, eu achei que ela me convidou para me ensinar a comer alface. Porque a hora que eu peguei a alface, peguei a faca para cortar a alface, ela falou, não faça isso, que a alface não se come assim, se come enrolado. Aí, a Glorinha Calil veio e disse que a alface pode cortar com a faca. Bom, no meio da história, eu fiquei super constrangida. Daí, para mudar de assunto, entrou uma colega de terninho, uma japonesa, com uma pele de japonesa, cabelo lindo, batom, maquiagem, unhas bem feitas, salto alto, meia de nylon. Eu falei, nossa, fulano é chique, né? Não, é elegante. Fulano é elegante. Ela falou, não. Elegante é você que é magra. Ela é chique. Mas você não vai ser chique. Nunca. Aquilo acabou comigo. Mas, como ariana, primogênita, o que eu fiz? Fui estudar tudo que tinha que ser para ser chique. Cor, cabelo, maquiagem, cor que combina, roupa que combina. E hoje em dia, algumas pessoas falam que eu sou chique. Às vezes não, eu tô meio desconjuntada, mas na maioria das vezes ela fala assim, você é chique. E aí, eu não sou mais elegante. Porque naquela época eu tinha 20 anos. Agora eu não sou porque eu sou gordinha. Então, porque né, ela falou que eu sou elegante porque sou magra. Então, assim, a questão do desafio, eu volto a falar, depende de cada pessoa, mas todo mundo tem dentro de si esse germe, verme, o que você quiser falar, de querer ser, querer ter uma consciência, que a gente tem consciência de quem é, mas ela é deturpada por aquilo que eu falei antes, pela primogenite, pela adjetivação, pelos complexos, pelos sabotadores, que deviam ter ficado lá nos 7 anos. E continuam nos sabotando. Agora, e às vezes preso a isso, a gente não consegue, a gente fica estagnado, né? Não consegue progredir, não consegue sair, né? A gente está dentro de uma redoma. E agora, conta pra gente, qual que é o seu segredo para se manter tão bem, tão ativa, tão lúcida? Não vou falando contar, não vou contar. Não, o que você bebe no café da manhã? Fala pra gente. Menina, eu tô bebendo café com leite, pão com manteiga. E já, eu tô fazendo tratamento estético, físico, né? Porque eu estou, graças a Deus, eu não entrava nessa calça que eu vim hoje. A verdade é essa. Eu fui de ajuda de uma amiga que é massagista, e falei, pelo amor de Deus, me ajuda. Então, assim, eu tenho, apesar de ter sido um defeito, que a minha mãe achava que eu era ruim, que eu não tinha jeito, eu era muito ativa. Tem fotos de criança já posando com triângulo, sabe? Com a perninha assim, cruzada, sentada num degrau, que antigamente levava as crianças para tirar foto em escadarias, né? De igreja. Então, a perninha cruzada desde pequena. Então, assim, essa vontade de aparecer bem sempre apareceu. Mas eu acredito que ler, quando eu era criança, na minha casa tinha só um livro que a gente podia ler só nas férias. Olha, acho que eu já tive mais de 1000 livros, eu tenho livros e eu dou, eu repasso, porque ler é uma coisa, eu gosto da leitura e do livro no papel. Fazer exercício, ser curiosa. Eu aprendi a fazer bacalhau no forno essa semana, porque eu não sabia. Mas eu estou fazendo um curso com a Rita Lobo e com aquele menino maravilhoso casado com a... Rodrigo Hilbert? O Rodrigo Hilbert. Como que eu estou fazendo curso com ele? Já mandei, já. À tarde tem programa dos dois. Em vez de assistir Netflix, eu estou vendo os dois aprendendo a cozinhar. Por exemplo, aprendi a fazer... Gente, desculpa, mas a conversa é louca, né? Aprendi a conservar cebolinha. Você sabe conservar cebolinha? Não faço ideia. Você pica, a Rita Lobo que ensinou, você pica, enxuga bem no pano, põe num vidro na geladeira. É impressionante. Já faz 4 semanas que eu ainda tenho a cebolinha. E a salsinha é melhor. Você pega o cubinho para fazer gelo, você põe azeite ou óleo, joga a salsinha bem picadinha e congela. Na hora que você vai cozinhar, você tira aquele cubinho e põe... E faz, ou já põe na carne depois que ela está comida. Eu fiz com água,
mas é melhor com azeite ou óleo. Virou cozinha ao meio-dia. Que legal. Que Então, ótimo. esse negócio de ser curiosa, de ser... Estudar, né? Ler Estudar, constantemente. fazer exercício, né? Uhum. Eu nado, eu faço pilates, eu caminho, e tudo isso ajuda a Sim. manter o físico. Com certeza. Tomo vitamina, tomo colágeno. Toma vinho. Só vinho branco, um pouquinho. Meu marido toma. Acho que é isso que eu tô errando, então. Meu marido toma vinho, uma taça toda noite, e ele é muito ativo. Ele é, sabe, tem os problemas dele lá, mas ele fisicamente, ele não parece que está com quase 90 anos. Se ele ouvir isso aqui, ele vai falar, ele está com... Você viu, né? Eu vi, não Você achei, viu? não. Ele está com, Não tem vai fazer 90, 84, acho, 85. Já nem lembro, sério, desculpa. Mas eu acho que algumas coisas é a curiosidade, sabe? Muito legal. Você não se Não deixar, perder isso, né, ao não longo da perder essa vida, né? vontade. Eu acredito que o Adão e Eva fizeram uma coisa muito má pra gente. Eles tiraram a eternidade, fizeram a mulher, diz que as dores do parto foi função da maçã, mas eu acho que foi as rugas e a perda do colágeno. Que eles fizeram isso mal pra gente. Então, se a gente poderia ou viver mais bem, ou viver menos, também bem. Ter menos tempo. As mulheres da minha família, gente, vão até os 97 anos. Caramba. O que eu vou fazer nesses 12 anos, 15 anos? Tem que viver bem. Tem que Viver bem. E continuar palestrando. Continuar palestrando. Enquanto tiver ensinando luz, gente, viver bem e continuar passando sua mensagem pra frente. Mas antes, até queria te perguntar uma coisa que eu fiquei pensando aqui, né? Que você falou, tocou nesse assunto algumas vezes. Tem a questão da adjetivação, que a criança até os 7 anos, depois disso, isso precisa começar a ser retirado. Pensando dessa forma, então, a mãe, né, que o pai também, mas mais a mãe que está mais próxima ali, tem um papel fundamental, né, daqui para frente com as crianças que estão vindo, em não trazer tanto peso assim, né, para a vida da criança, porque isso vai refletir lá na frente, quando ela for um adulto e talvez se sentir insegura ou incapaz, muitas vezes isso pode ter surgido nessa fase da infância onde você teve essa adjetivação, esses sabotadores e tudo mais, né? Eu falei de ruim, um adjetivo ruim, mas e a minha princesinha? E o meu reizinho? E saber também como se portar, né? Hoje mesmo, antes de vir pra cá, eu levei minhas filhas pra escola e a mais velha começou a chorar porque sujou lá o short, né? Ela foi no banheiro e sujou com pasta de dente. E chorando, meu short tá sujo. Eu falei, menina, para de chorar, seu short tá sujo, bota pra lavar e pega outro, resolve. Não precisa ficar, né? Sofrendo né? Por conta de um short, né? Então, vamos lá, qual que é o problema? Sujou? Vamos lá trocar. E aí eu falei, será que eu fiz certo? Porque eu vou fazer o problema de que o short sujou hoje? Todo mundo eu vou ficar lá passando a mão, ai, meu amorzinho, tá sujinho, não sei o quê. E aí? É difícil. É difícil, porque hoje em dia as crianças parecem que já nascem adultas. Né? Eu estou vivendo a experiência, isso foi uma coisa que eu perdi dos meus filhos, porque eu trabalhei tanto e eu não vi eles crescerem. Se me perguntar, outro dia minha filha chegou para mim e falou assim, você se lembra que eu chegava da escola da perua sozinha e não tinha ninguém em casa e a vizinha me dava tomate com sal? Filha, nunca soube, você nunca contou. Pois é, mas acontecia isso. Então assim, eu não vi. E eu estou vendo agora com os meus netos, eu vi com o meu neto que eu vivi 7 anos, ele dos 8 aos 19, não, dos 11 aos 19, fazer saladinha que ele gosta, fazer comidinha que ele gosta. Um dia ele me pegou, você vai fazer nhoque? Eu falei, você não gosta, bem? Nossa, mas eu nunca imaginei que você ia fazer nhoque. Mas eu estou fazendo para você, bem. Eu nunca fiz isso para filho. Nunca. Tá? Nunca fiz. Sim. Agora eu tento fazer algumas coisas para o meu filho, mas ele está em São Paulo. Ah, mãe, mas esse fim de semana não dá. Então, as crianças têm, hoje em dia, eu não sei, parece que a minha neta parece que já nasceu, sabe, sabendo um monte de coisa que eu nunca vi meus filhos saberem. E devem ter sabido, mas eu não sabia. Então, assim, como reagir com as crianças? Como agir? Eu acho que a melhor coisa, e a única, é ser honesto. Querida, eu não sei o que você quer, bem. O que você quer? Você quer trocar? Você quer ir suja assim? Você quer...
o que você quer. Uhum. De fazer as crianças terem a sensação de que a opinião delas, Sim, é É, importante. é importante. Ela tá no... se ela sim. não quer, se ela está chorando, é porque ela não quer, você não precisava nem perguntar. Mas Uhum. a criança começa a acostumar a ter reações de uma forma educada. Sim. A gente veio no carro comentando, conversando, e eu contei uma reação da minha netinha. Ela tem 1 ano, ela vai fazer 2 anos em fevereiro Uhum. do ano que vem. E ela, sei lá, a gente acha que ela é o máximo. E ela estava cozinhando, ela tem a cozinha, aquela cozinha de madeira, né, que a Joana comprou, e ela estava cozinhando milho na panelinha. E o meu marido veio no corredor falando assim, eu quero milho, eu quero milho. Quando ele entrou na porta do quarto, ela falou, calma. Virou para terminar de cozinhar o milho. Você acha que... É uma postura de uma menina de 1 ano, né? Quase 2 aninhos. Então, assim, qual que é a reação dessa mãe? Ela tem que entender que a filha dela tem opinião. Sim. Ela sabe o que ela quer. Exato. Uhum. Né? Porque ser ruim, por exemplo, foi um adjetivo ruim. Mas eu acho que é tão ruim quanto chamar a filha de princesinha. Ai, querida, você é tão linda, mamãe adora você. Uma hora você vai parar de adorar essa criança porque ela é uma chata. E aí ela vai ter problema. Sim, vai ter Ela vai falar- frustrações. Então, assim, Seja honesto, né? A relação tem que ser viver com honesta. uma criança é viver com um ser. Uhum. Não é viver com uma boneca. Sim, É. sim, exatamente. Que vai crescer e vai, sei lá. Tem que ser realista, Tem né? que ser realista. Bom, agora a gente vai partir para nossa fase final aqui. E a pergunta que eu tenho para você é: o que você acha, né? Você se arrepende de alguma coisa? Você acha que você fez alguma coisa de errado? Que se você pudesse voltar no tempo, você faria diferente? Acho que eu mencionei rapidamente agora. Uhum. Dosar um pouco mais o trabalho, porque eu perdi o relacionamento com os meus filhos. Uhum. Tanto é que eles são adultos e são, se bem que eu vejo, eles são completamente independentes. Não dão bola Sim, pra gente. são bem resolvidos. Agora eu instituí a regra, todo dia eu quero bom dia. Então, manda figurinha, bom dia. Sabe? Eu perdi isso. Então, se eu pudesse, eu não trabalharia tanto. Eu teria um pouco mais de cuidado com a opinião deles, Uhum. porque o meu filho, e até a história do primogênito, coitado, que sofreu, ele começava a falar alguma coisa e ia chorar, engole a manha. Ele ficou gago, teve que fazer fono, e ele tem a boca travada até hoje. Nossa. Então, é uma coisa que ele não percebe, ele não dá bola, mas foi consequência disso. Engole a manha. Engole. Então, eu me arrependo disso. Sim. Uhum. Eu me arrependo disso. Trazer mais equilíbrio. Né? E agora, só mais uma coisa. Eu queria falar algumas coisas para encerrar. Pode? Pode. Eu estava acho que na programação de vocês, que sejam quem vocês forem, acredite que tem uma força superior conduzindo a nossa vida. Na tristeza e na alegria, assim como no casamento. A gente tem um relacionamento com Deus e com Jesus que eu agora, nessa fase da idade, eu descobri com mais força, que é muito importante para a gente errar menos e se perdoar mais. E se errar, aprender com erro, né? Sim. Mas para mim, errou, tem que se perdoar, porque... Ficar remoendo, não né? ficar remoendo. Você disse tudo. Ficar remoendo, aquela coisa tudo. Acaba tomando conta, né? Que legal. Essa é a sua mensagem, então, que a gente pode considerar aqui para o programa. Acho que sim. Que não é? Muito Acho bacana. Muito bom. Que pelo menos diz aquilo que eu estou sentindo no momento. Tá ótimo. E agradecer a vocês, a quem assistir, porque é uma experiência muito gratificante ter duas jovens como vocês olhando para mim depois de 1 hora de conversa com esse olhinho brilhante. E eu não me enjoei vocês. Foi ótimo. Se quiser continuar falando, a gente tá aqui. Legal. Muito obrigada. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês encontrem o batom vermelho de vocês, né? Que essa é a mensagem do programa de hoje. E que vocês curtam, deixem seu like, se inscrevam no nosso canal. A gente vai deixar a rede social da Maria Lúcia disponível para vocês também passarem a segui-la no Instagram e também curtirem as postagens dela e acompanharem o que ela faz dentro das palestras e tudo mais.
Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.